Então, legal, Leandro, estou contigo, vamos seguir, mas temos ali, né, novas tecnologias, os problemas antigos, né, apesar de todo esse entusiasmo aqui, toda essa energia que a gente está trazendo para vocês, ainda existem algumas barreiras que são bem importantes ali. O Gartner mostrou para a gente que 74% das empresas já começaram a sua jornada em A, mas menos de 20% conseguem escalar com uma governança e valor real gerado. Olha isso, pessoal. Isso eu provoquei vocês no começo ali, fiz as perguntas, então vão preparando as perguntas para a gente conversar aí no final. E aí tem uma questão com a cultura, né? 68% das empresas que foram ouvidas, elas dizem que elas ainda decidem por intuição, gente. Olha isso, né? A gente não confia no dado, né? Então, vamos lá. Quem é que confia 100% hoje no dado da sua empresa aqui, né? Então, quem é que confia 100%? Eu confio 100% no dado da minha empresa. E qual é a causa disso? A fragmentação dos dados e a ausência de rastreabilidade. Eu não consigo ter uma explicabilidade de onde veio aquele dado. Então, isso gera uma desconfiança. Tá, mas como ele chegou a essa conclusão? Como é que ele trouxe esse número para mim? O que ele usou para poder chegar nessa conclusão? Então, 12% afirma ter uma governança de ponta a ponta sobre os dados que utilizam a inteligência artificial. E aqui é que entra o diferencial do que a gente chama da arquitetura moderna. Então, Henricão, o que nós temos ali? Como que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode conectar essa arquitetura com governança e cultura, né? Me conta um pouquinho aí, pensando nas tecnologias da Microsoft e tudo mais, né? Muito bom, Bom, para a gente conseguir tratar essa principal dor para conseguir escalar com o IA, para a gente conseguir ter uma estrutura governável, bem detalhada, a gente precisa trabalhar em 3 principais pilares, que a Microsoft nos apoia, que a gente tem ferramentas para nos apoiar nessa frente. O primeiro dele é a parte da unificação dos dados, onde a gente vai ter todo o processo de fragmentação. Poxa, eu tenho todos os meus dados fragmentados, como que eu trato, que ferramenta eu uso? A gente utiliza o Microsoft Fabric, onde eu vou consolidar toda a minha parte de fonte de dado, onde eu vou conseguir ter um ecossistema totalmente único, uma performance muito escalável, podendo utilizar já ferramentas que praticamente todo mundo conhece, Power BI para gerar insight, a parte de Data Factory para fazer as movimentações das suas pipelines. Então tenho tudo isso já dentro da estrutura, dentro de todo o processo. Mas, Henrique, isso eu estou tratando uma das coisas, que é a parte da fragmentação, né? Então, e a segurança e governança? Aí que entra a parte do purview. Então, onde você vai conseguir ter toda a estrutura, todo o processo ali governável, de ponta a ponta, seu catálogo de dados, seus grupos de segurança, até mesmo as suas partes de compliance, a parte das suas labels de compliance, tudo no mesmo lugar e unificado. Mas, Henrique, o Leandro falou agora que também tem problema ali de cultura, para eu saber como que eu estou usando isso, como que eu vou escalar com isso. Entra a parte do centro de excelência, onde vai me permitir sustentar todo esse processo, vou poder padronizar e escalar com simplicidade, conseguir ter visão realmente onde isso acontece. E dentro desse ecossistema, onde que essas peças se encaixam com a IA? Primeiro de tudo, Microsoft Fabric, ele vai estar lá para te ajudar a fazer todo o processo de ingestão, processamento, estrutura do seu dado, deixando ele num lugar único, numa plataforma única end-to-end, onde toda a sua equipe de dados pode trabalhar. E vai conseguir gerar integração com a estrutura de IA, onde eu vou poder atuar com toda a frente de inteligência artificial que a Microsoft disponibiliza de uma forma única, nativa, onde eu vou poder explorar de forma inteligente, ter um acesso a uma linguagem mais natural, onde eu vou aumentar a produtividade da minha equipe ali, todo o meu setor, eles vão conseguir criar tudo isso. Mas, Henrique, cadê a segurança? É onde vai entrar a parte do Microsoft Purview, para apoiar toda a parte dos seus dados. E agora, com uma novidade que a Microsoft trouxe para a gente, no build, né? Que é o Microsoft Entra Agent ID, onde você vai ter sua plataforma única, Ale, que você vai conseguir fazer toda a parte ali de transformar, entender o que está acontecendo com seus agentes, desde Copilot até mesmo agentes que você está criando e evoluindo dentro do Copilot Studio. Aqui, né? Perfeito, Lê, isso mesmo. Isso aqui, esse cara aí, essa novidade. Agora, dia 19 de maio, pessoal. Então, assim, quem tem uma preocupação de como que você vai fazer essa gestão dos agentes e tudo mais, tá aqui, anunciado, essa estrutura, eu vou passar esse link aqui para vocês. Essa semana teve o build da Microsoft, tá concluindo agora, né? Agora vai concluir o build, e eles estão fazendo diversos anúncios aqui, e um dos anúncios foi isso, né? O Agent ID, o Entra Agent ID. Perfeito, Lê. E aí o que acontece? Toda essa estrutura, ele vai te dando uma segurança, aumentando a sua robustez de dados e inteligência artificial da companhia.
só que a gente ainda precisa da atuação do Centro de Excelência Operacional. Boa. Então é onde a gente vai ter todo o processo da sustentação de verdade, a governança contínua daquilo que a gente tem, né? Então todo esse processo de dados, inteligência artificial, saber quantos agentes estão sendo criados, quem está criando agente, quanto que está consumindo, qual que é o meu custo, né? Quem não quer saber o custo que está pegando dentro da sua estrutura, do seu tenant? Então tudo isso entra dentro do COI. E para a gente aprofundar um pouco mais na parte de agents, a parte de IA, a gente tem 3 principais vertentes de IA na Microsoft, onde uma solução de IA Microsoft para cada uma das abordagens que a gente pode estar atuando, né, Lê? Então a gente tem essas 3 frentes, onde se eu quero iniciar, quero começar a escalar a minha companhia utilizando dentro das minhas ferramentas do dia a dia, ou até mesmo alguns prompts básicos em cima do que eu tenho, eu vou utilizar o Microsoft Copilot 365, onde ele vai me dar ali um processo mais tranquilo, uma coisa que eu não tenho tanta dificuldade, isso já pode gerar escala automaticamente, né, Lê? Ali para minha companhia, né, onde eu consigo já chegar do outro lado. Agora, imagina que você, Henrique, está usando o Copilot, que ele vai ser o seu agente pessoal, e você vai querer fazer com que ele aprenda, você vai ensinar esse seu agente de uma forma mais fácil, para ele acessar os seus documentos, você vai querer fazer uma personalização dele. Aí você tem uma plataforma chamada Copilot Studio. O Copilot Studio te dá a possibilidade, de uma forma de low code, fazer essa personalização, e você pode também publicar no próprio Copilot 365. Então imagina, pessoal, aqui, que a visão, o Copilot vai ser a sua nova interface. Ele vai ser a sua nova interface e ele vai ter a capacidade de entender quais são os outros agentes que vão estar ali por trás, que você vai querer, você vai ter direito a consumir, você vai ter direito a ter o acesso a esses agentes. O Copilot Studio vai servir para isso. Não, eu quero construir do zero, eu quero construir aqui isso dentro da minha aplicação, eu quero uma aplicação... eu vou trazer alguns casos de negócio aqui, Henrique, também para o pessoal, para compartilhar. Ótimo. Casos reais aqui, do que a gente tem já trabalhado, já é bem interessante, que a gente está usando o próprio Azure AI Foundry. O Azure AI Foundry te dá a possibilidade de construir partes e agentes que você vai conectar dentro das suas próprias aplicações. Então você vai dar a capacidade e a potência para as suas próprias aplicações de uso de inteligência artificial generativa. E vocês podem ver aqui, ó, pessoal, embaixo você tem Small, Medium, Large para Copilot Studio e Extra Small até Large no Azure Foundry. Isso aí é uma abordagem que nós, da L3, a gente coloca algumas premissas para poder definir para vocês o tamanho dos agentes. Olha que bacana, pensa que você vai ter uma fábrica de agentes a partir de agora, e você vai ter que saber qual é o tamanho deles. Então a gente já tem isso em cima da nossa experiência de mais de 60 projetos em clientes que a gente fez aí ao longo dos dois anos, a possibilidade de dar essas orientações para vocês. Então o que é um Small em Copilot Studio, o que é um Small em Azure Foundry? A gente tem essas premissas já com uma ideia até de investimento para essas ativações. E por deixa eu ver se entendi, então. Só para ver se eu entendi. Então, toda a parte que eu precisar escalar da minha companhia com facilidade, eu uso o Copilot 365. Se eu preciso personalizar alguma coisa, ter uma estrutura um pouco mais dinâmica ali com algumas outras fontes, eu uso o Copilot Studio. Se eu quero projetos robustos, integrados, eu preciso usar o Azure AI Foundry. E, fantasticamente, tudo isso vai estar sendo monitorado, orquestrado de forma segura dentro da parte do Microsoft entra... Isso, a Microsoft entra Agent ID, tudo Agent isso no único lugar. Maravilhoso. É isso aí, é isso que vai ser. Eu quero trazer alguns casos aqui para vocês, pessoal, bem rápido aqui. Isso aqui são protótipos que a gente está trabalhando. E um dos casos é a previsão cambial. Então, isso daqui a gente está desenvolvendo especificamente para alguns clientes. E que você tem, qual é o seu problema de negócio? Qual é o seu desafio de negócio? Eu sou uma exportadora e eu vou ter um momento exato de fazer o câmbio. E se eu faço um volume muito grande, se eu tenho aqui na terceira casa uma alteração, eu já vou ter ganhos assim de centenas de milhares de reais. Então, se eu tiver algo que me oriente a saber como que está a previsibilidade do dólar de uma forma bem pragmática, eu quero ter um agente que me seja capaz de dizer como é que está a tendência do dólar. Então, a gente tem isso daqui que você vai poder ver como que está a tendência para os outros dias, e qual que é a recomendação que ela vai te dar. E aí vai te dar uma recomendação. Aguarda, porque o dólar amanhã vai subir. Então eu tenho aqui a cotação de hoje, tenho a de amanhã, e ele vai subir. E por que dessa recomendação? Ele dá uma explicação dessa recomendação, mas esse é um copiloto, você toma a decisão. Você vai tomar essa decisão.
Tá, mas aí eu quero fazer algumas previsões aqui. Você pode fazer essas previsões para você saber os seus ganhos e o quanto que a ferramenta, o quanto que o copiloto está sendo preciso nos últimos tempos. Lembra, é uma abordagem probabilística. Isso aqui é fantástico, isso aqui é uma solução que realmente traz valor usando a AI generativa, pousando para vocês aqui uma aplicação real, tá? Então aqui eu vou também fazer uma investigação de notícias. Então eu tenho aqui, o Copom, mas isso aqui são dados, né, criados, né, e eu posso ver se é positivo, se é negativo. Então a gente usa duas tecnologias aqui. A gente usa a tecnologia do Deep Learning mesmo, não é generativo. A gente faz as regressões, monta as redes neurais, utiliza uma linguagem temporal e também a junta com a interpretação do texto, se é negativo, se é positivo. Isso a gente transforma isso dentro de uma forma e traz aqui. Isso é incrível, pessoal. Então, isso aqui é uma forma de você usar. Tem dois agentes aqui trabalhando muito forte ali por trás. Um outro é a comparação de contratos. Eu tenho um cenário onde eu tenho o departamento jurídico que ele vai fazer toda hora ali uma avaliação de contratos de fornecedor. Então, eu posso vir aqui e colocar um contrato específico e vou pedir para ele comparar com o meu contrato padrão. Ele faz essa comparação rapidamente, eu vejo que tem três divergências. Uma na forma de pagamento, então, meu contrato padrão da empresa é 30 dias, do fornecedor é 15, então eu posso aceitar, posso revisar. O prazo de entrega também está diferente e multa por atraso também é diferente. Posso ter um histórico dessas revisões, posso ver aqui o detalhe de cada um deles, e aí sim, de uma forma fácil, simples, eu consigo entregar valor. Mas como eu monitoro tudo isso? Eu posso também ter um outro monitor aqui que vai te trazer os custos. Ele não é excludente, ele ajuda você a ver quais são os seus pilotos, quais são os seus agentes, quais são suas aplicações, como é que está o custo perante o tempo ali, quais são as dependências que você tem, quais são os modelos que você está usando, e quais são os usuários e qual que é o momento que esses usuários mais utilizam os seus agentes, e quais são os agentes que ele utiliza. Incrível isso, governança, escala e guardrails para funcionar muito bem. Certo, Henricão? Perfeito, Lê. Excelente passagem. Isso é Rapidinho, bacana. só pousar um pouco as aplicações, os Perfeito. exemplos de aplicações que a gente está fazendo aqui, que não somente que são conversacionais. Então, eu tenho agentes ali por trás trabalhando com aplicações ali que tá já ou funcionando ou que a gente desenvolva.